Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. A ASEAG em Foco é da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco Rosemarie Gallery. Falei certo? Falou certo. Nossa. A Rose ela é psicóloga formada pela FIG em 1979, com cursos de especialização em Freud e Jung. Atuou em psicologia clínica por 10 anos aqui em Guarulhos. Depois ela foi diretora administrativa e financeira da empresa Fibrasil Carrocerias entre os anos de 1988 e 2000. Atualmente é diretora-presidente da Fibrasil Carrocerias desde 2001, empresa especializada na fabricação de carrocerias para transporte de produtos com temperatura controlada. Eleita Industrial do ano 2014 pelo CIESP, vice-presidente da indústria na ASEC, que é a Associação dos Empresários de Cumbica, nas gestões 2014, 2015, 2019 e 2020. E primeira conselheira do CIESP na atual gestão, conselheira da ACM Uirapuru e também conselheira fiscal do Banco Cicobi Guarulhos. Rosemarie Keller, tudo bem? Tudo muito bem. Que bom. E tudo muito melhorando, né? Melhorando, né? Porque diria que este ano foi um ano de muito aprendizado, passamos por momentos extremamente complicados, mas parece que agora tudo está caminhando para o normal. O novo normal, né? Você acha isso? Eu diria que é um novo normal mesmo, mas é um normal onde, pelo menos, e como resultado disso, as pessoas começam a entender que ninguém pode ser responsável por ninguém. Que eu me responsabilizo por mim, você por você e o outro pelo outro, e com isso a convivência fica muito mais fácil, mais protegida, né? Que é uma coisa muito importante nesse momento que vivemos. Me parece que é um momento de grande conscientização de que tudo é muito bom, mas é necessário cuidado. Rose, você acha que, poderíamos dizer assim, é muito jocoso talvez o tema, nós falamos assim que teria uma geração pós-Covid, assim, é muito pesado um posicionamento desse? Eu diria que nós temos uma geração com comportamento pós-Covid, que é um comportamento, em alguns momentos, muito mais assertivo, em alguns momentos muito mais limitantes. Porque hoje o que é possível fazer? Com que margem de segurança que você faz? Hoje ninguém garante mais nada, inclusive quem já teve Covid. Por quanto tempo está imunizado, se é que está imunizado? Né? Então a gente diz assim, bom, eu já tive, eu estou imune. Não é verdade. As pesquisas científicas, elas dizem completamente o contrário. Essa é uma coisa muito nova que nós vamos aprender muito, mas que também tem uma coisa muito legal, porque ela fez a gente olhar para dentro de casa, reencontrar a família, olhar para os filhos, entender que educação, porque assim eu costumo dizer, brincando, que os pais e mães hoje estão começando a entender o valor dos professores, porque a escola não é para educar, escola é para formar. E hoje, quando os pais são obrigados a conviver com os filhos dentro de casa, eles começam a entender o valor da educação, né? Então, assim, nós temos uma geração pós-Covid, sim, mas é a mesma geração. Agora com um novo aprendizado, e eu diria que muito melhor preparado para viver uma vida da forma que deve ser vivida. Ok, Rose. Obrigado. Olha, você ainda não perdeu o seu tino psicólogo, né? Psicologia clínica ainda, né? Não perdeu essa verve aí que você tem. Isso é muito interessante, né? Algum tempo atrás eu estava conversando com um amigo que me dizia, mas você não vai reabrir teu consultório nunca? E eu disse para ele, sabe o que eu descobri? Eu descobri que o meu consultório é o mundo. Aonde tiver pessoas precisando ouvir e eu tiver condição de falar para ajudar, claro, eu estou lá. E se Deus aproxima nós dois, então a coisa está feita. Não preciso hoje de um consultório. Hoje eu tenho meus amigos, meus relacionamentos, tenho o mundo. E aonde a gente estiver próximo, a gente consegue contribuir. Então, você é a responsável pela indústria, praticamente, aqui em Guarulhos, né, Rosemarie? Isso, Ari. E você não imagina como isso me ajuda. Né? Me ajuda porque em qualquer posição que você está e que você lide com pessoas, você precisa conhecer pessoas. Nós precisamos facilitar a vida das pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas muitas vezes a entenderem e superar.
Eu costumo dizer, assim, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, em uma empresa todos são muito importantes, da faxineira ao CEO. Cada um está colocado em um lugar e faz aquilo da melhor forma, né? Só que a compreensão de uns em relação ao trabalho dos outros não é muito clara. E quando a gente se dispõe a falar, a explicar, a trazer junto, a mostrar, então aí nós realmente começamos a ser um pouco mais iguais, né? Cada um com sua obrigação, fazendo o seu melhor, em defesa do emprego, em defesa do seu futuro, do sucesso no seu trabalho. Então a psicologia, eu diria que ela é muito atual, ela ganha muita importância, principalmente nesse momento, e vai continuar ganhando sempre. Realmente entender de gente, saber lidar com gente, respeitar as pessoas e entender que não somos iguais de muitas formas, mas somos muito iguais de outras. Seria assim, por exemplo, uma soma de competências? Todo mundo tem uma competência e muita gente não consegue nem desenvolver a sua competência, porque não lhe é permitido. Dentro do nosso estado de pobreza, porque o Brasil tem quantos milhões de habitantes e todos eles com diferentes acessos de alimentação, de escolaridade, de compreensão. Nós somos um país de empreendedores desde que nascemos. A verdade é essa. Todos os dias quem nasce tem um desafio pela frente, que é minimamente vencer na vida, né? Então, quando nós pensamos nisso, é muito importante que todo mundo entenda o valor de estar em cada momento, fazendo o seu melhor, porque isso é uma escada, gente. É uma escada de conhecimento, de compreensão, de melhoria para si e para o próximo. E o Brasil tem muito pouca vocação nisso, de entender que somos todos muito iguais e muito diferentes, como eu disse. E que precisamos nos abraçar. No final é isso, precisamos entender o outro. Ok. Nós estamos, esse programa aqui, nós estamos gravando nos estúdios da TV Comércio e nós temos agora um recado do Reginaldo Sena, que é o presidente do Sim Comércio. Voltamos em seguida. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É o novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas. Você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do comércio varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, o portal também vai ter um conteúdo de palestras e cursos em vídeo. E todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do simcomércioguarulhos.com.br. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Normalmente no segundo mandato a coisa degringola. Tá bom. Já estamos de volta aqui conversando com a Rosemarie Gelleri. Agora, ela é diretora-presidente da Fibrasil Carroceria. Como eu falei no começo, uma empresa especializada na fabricação de carrocerias para transporte de produtos com temperatura controlada. Nossa, como que é isso, Rosemarie? Por favor, como que é? Nossa, Ari, a gente pode ficar falando muito tempo sobre isso e eu vou falar algumas coisas que eu sei. Está na minha especialidade, né? Até há pouco tempo atrás, você lembra-se de como as marginais funcionam fora da pandemia? Aquele trânsito imenso que não caminha. Então, naquele congestionamento, existiam muitos caminhões que tinham carrocerias metálicas, transportando medicamentos. Sabe quantos graus chega a dar dentro de uma carroceria metálica em um congestionamento num dia de sol? Então, chega a dar 70 graus, 70 graus. Só que quando você vai na farmácia, você compra o seu medicamento e você lê a bula, lá está escrito assim, olha, conservar em local fresco e arejado, conservar em temperatura máxima de 25 graus, 28 graus.
Então, gente, um produto que foi feito para ser conservado nessa temperatura, depois de um transporte inadequado, quando ele chegava lá na farmácia, onde todo mundo tem bastante esforço financeiro para conseguir adquirir os remédios, leva para casa o que exatamente? Um BO? É uma bombinha? É o quê? O princípio ativo está lá ainda ou ele já foi cozido durante o transporte? Então, quando a gente fala transporte de produtos com temperatura controlada, gente, isso é muito importante. Quando a gente pensa na alimentação, toda alimentação, imagina as verduras, os legumes, as frutas sendo transportadas de uma forma inadequada. Quando chega no ponto de venda, aumenta muito o total que vai ser descartado. Esse total que é descartado daria para alimentar um outro Brasil. Nós somos o país do desperdício. Mas por que somos? Por que essas coisas acontecem? Acontecem porque, primeiro, não tem uma legislação que seja muito assertiva em relação ao tema. E segundo, quando existe a legislação, não existe a fiscalização. E quando existe as duas coisas, a qualidade de quem fiscaliza também é complicada. Nós somos, a Fibrasil Carrocerias, é um nome de referência, é uma empresa da qual eu me orgulho muito, me orgulho pelas pessoas que ali estão, por aquelas que me ajudam a fazer o melhor produto. Porque, assim, quando nós vendemos um produto que diz, olha, o senhor pode confiar, pode colocar, carroceria frigorífica não é câmara frigorífica. Ela não funciona para fazer o resfriamento. A função dela é manter a temperatura desejada para o transporte. Então, não é porque você coloca lá alguma coisa quente e ela vai transformar isso em uma coisa fria. Realmente, ela pode melhorar um pouco a temperatura, porque ela vai estar fria, mas o papel dela não é esse. O papel dela é proteger o produto durante o tempo de percurso. Para isso, se é uma carroceria que não usa um aparelho de refrigeração, ora, uma vez trancado, a tendência é que durante um certo período a temperatura se mantenha. Quando a gente fala em carroceria frigorífica, ela pressupõe a colocação de um aparelho de refrigeração. Então, como é que ele funciona? Conforme a carroceria em seu interior, ela vai perdendo um pouquinho a temperatura, claro está, porque ela tem uma troca mínima, mas tem com o meio ambiente, e não tão mínima quando a gente está em temperaturas extremas, em locais extremos. O aparelho é acionado e ele repõe a temperatura que a carroceria perdeu. Então, ela mantém o produto sempre com as características, com as melhores características para chegar no ponto de venda e ao consumidor. Sobre esse aspecto, assim, a gente tem melhorado muito nos últimos anos. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, a gente sempre participava de feiras, inclusive de feiras institucionais, e onde a gente dizia assim, que nós precisávamos melhorar a educação da alimentação na escola. Porque nós não podemos transportar um iogurte, gente, compra um iogurte e deixa no carro 2 horas, 3 horas, 4 horas, chega lá e coloca em geladeira. Nós não podemos fazer isso com uma carne, nós não podemos congelar uma carne e tornar a congelá-la. Com peixe, então, é uma coisa muito complicada. Então, assim, existe uma coisa chamada cadeia do frio. A Fibrasil Carrocerias, ela está inserida nessa cadeia do frio com uma missão que é muito ambiciosa e muito importante, que é a missão do transporte, certo? Então, quando a gente, e agora você vê, a gente fala em educação, né? Porque se a nossa alfabetização, ela tivesse esses aspectos que são gostosos de aprender, porque a criança, quando ela aprende, ela diz para o pai e a mãe e ela começa a educar o adulto. Se nós conseguíssemos colocar dentro da primeira educação esses conceitos da importância da preservação dos alimentos e como é que a gente faz para que eles cheguem lá na ponta em sua melhor condição, que vem desde muitas vezes dentro da colheita, outras dentro do abate, outras dentro do resfriamento, outras do transporte e outras, desculpe, inclusive, de não ficar horas num pátio de supermercado ou de atacadista esperando para descarregar. Agora, muitos desses equipamentos, eles funcionam movidos a óleo diesel.
Então você imagina, se um grande caminhão está parado em um atacadista e ele vai ficar parado lá 3 horas. Se ele mantém o motor a diesel ligado, ele tem o consumo do diesel, que não é muito bom economicamente. E se ele desliga, o que nós temos agora? Então, gente, é bastante complicado. E nesse momento, entra e é muito importante a qualidade da carroceria frigorífica. Nós garantimos. Eu costumo dizer, quando eu tenho o prazer e o privilégio de atender algum cliente, eu não tiro pedidos, meus vendedores, nossa empresa não tira pedido. Lá nós não tiramos nada de ninguém. Nós estabelecemos parceria. E ela começa quando a gente entende do cliente qual é a necessidade de transporte dele. O que é que ele precisa para que o negócio dele seja um sucesso? Invariavelmente, ele precisa que aquele produto, que é o dele, e que ele tem tanto carinho e que ele cuida tão bem, chegue no ponto de venda na condição original. Você sabia, por exemplo, que o sorvete, quando ele é mal transportado, a molécula de água ela se desagrega e aí você tem aqueles flocos de gelo no meio do sorvete? Porque uma vez desagregada, ela não volta. Então, quando a gente vê um produto assim, ou quando a gente vai numa gôndola do supermercado e vê lá um lindo peixe cheio de pedaços de gelo dentro da embalagem, significa que alguma coisa na cadeia do frio não funcionou bem. E, lamentavelmente, as pessoas não se atentam. Não se atentam. Por isso que eu digo, essa é uma formação fundamental, é fundamental de vida, de desenvolvimento, de entender e de cobrar melhorias que são muito importantes na vida de todo mundo. Agora, se todo mundo continua acreditando que o pior é normal, o pior não é normal. O normal é nós nos informarmos, é nós crescermos enquanto pessoa para entender aquilo que a gente precisa fazer para ter alguma coisa de melhor também na nossa vida. Enquanto fabricante de carroceria frigorífica, eu tento fazer a carroceria que atende a necessidade do meu cliente. O meu cliente, quando ele tem a sua necessidade atendida, ele é um sucesso. Sendo um sucesso, ele tem lucro. Tendo lucro, ele gera empregos, ele volta e compra novas carrocerias. E esse é o ciclo do bem que eu gosto muito de fazer parte. Eu gosto de fazer parte de coisas virtuosas, viu? É assim, eu fico muito feliz. E olha, nos últimos 20 anos, o Brasil não tinha uma cultura de sorveterias. E nos últimos 20 anos, que é o tempo que eu estou nesse segmento, faço parte dessa história, ele desabrochou, desenvolveu. Hoje nós temos excelentes fábricas de sorvete pelo Brasil afora, nas mais distantes regiões. E sabe por que que o sorvete hoje é um produto tão comercializado, que é um produto que a gente tem com muita qualidade de muitos fabricantes, e não estamos mais na mão de um único fabricante, ou do famoso sorvete de copinha, daquele copinho com casquinha? Porque, em realidade, hoje, quem está produzindo sorvete, ele tem ferramentas. O sorvete é um produto mega sensível. Então, ele precisa ser transportado. Olha só, a carroceria, quando ela sai com uma carga de sorvete, a temperatura interna dela é de menos 33 graus. Menos 33 graus. O nosso sistema é um sistema de placa eutética, que o frio ele é acumulado em placas de metal que vão no teto da carroceria, e que conforme a porta vai sendo aberta e fechada, ela vai trocando com o meio ambiente, a temperatura vai caindo, vai aumentando lá dentro, melhor dizendo. E a placa começa a doar as calorias que ela tem e agora ela promove de novo a equalização. O que acontecia com o ramo de sorveteiros no passado? Porque o sorvete é um insumo bastante barato. Mesmo que você use produtos de primeira, um leite de primeira, frutas de primeira, gordura de primeira, ele é um insumo ainda muito barato, porque ele é aerado. O que pesa um sorvete? Só que depois vai o palito, vamos falar de um picolé, depois vai a embalagem, depois vai a caixa, depois tem o transporte, e aí tem o combustível, aí tem o motorista, aí tem o ajudante. Então, o que torna o sorvete um produto que chega mais caro lá na ponta é porque, em realidade, ele tem todo um cuidado que é necessário. E no passado, o que acontecia? Quando aquelas entregas que não conseguiam ser feitas, elas voltavam descongelado, derretendo,
E o que se faz com o produto disso? Joga-se fora. Então, gente, é assim, tem muita coisa interessante nessa linha de alimentação, de transporte, de cuidado. E eu sou, assim, apaixonada por aquilo que eu faço, apaixonada pela qualidade dos produtos dos meus clientes. E, assim, só tenho um objetivo, viu? É crescer a cada dia mais para melhorarmos ainda mais isso e, em particular, um alerta na educação dos pequenos. Porque muita coisa, vocês podem ter certeza, é o pequeno que ensina a mamãe e o papai. Quando você faz esse trabalho lá na ponta, toda essa cadeia do bem do ser humano, ela é beneficiada. E o pai gosta que o filho olhe com admiração e respeito. Então, quando o filho fala e o pai ouve, nossa, melhora muito até o relacionamento familiar. Você acha que, por exemplo, na AFIBrasil, você prega lá engenheiros e design, alguma coisa assim, então. A mudança do produto é muito grande ou não há muita mudança ou só há adaptações por circunstâncias? Nossa, Ari, esse é um assunto também muito interessante. Mas você vê que eu não tenho problema em falar sobre as questões, porque também estou há muito tempo nisso, né? Nós temos alguns engenheiros, é imprescindível o acompanhamento do engenheiro. E você não consegue imaginar, existem fábricas de carrocerias que elas fazem carrocerias padrão. É como sapato, imagine uma fábrica de sapato fazendo um determinado modelo de sapato. Tem sapato 33, 34, 30, vai aumentando somente o tamanho. Quando a gente fala em carroceria, não é assim. O cliente, eu costumo dizer que o sonho de todo caminhoneiro nasceu lá quando ele era criança, que ele brincava com um caminhãozinho. Em realidade, para muitos, ter um caminhão e tirar o sustento disso também complementa o sonho de uma vida. Então, existem, por exemplo, se eu fizer uma carroceria para deixar no estoque e ela tem uma porta lateral a 1 metro de distância da cabine, o outro que vem, que eu fiz para alguém, ele diz, mas essa porta está a 1 metro da cabine, eu queria com 1,5 metro. Aí eu digo assim, bom, ótimo, então a próxima eu vou fazer com 1,5 metro. Para estoque. Aí o outro diz assim, Mola, mas está 1,5 metro, o ideal é que ficasse a 1 metro. Aí o outro diz assim, olha, mas eu não preciso de porta traseira, o sorvete normalmente não precisa de porta traseira, exceto aqueles que usam roll pallets para carregamento, né? A carroceria sorveteira ela é muito bonitinha, ela é baixinha e ela tem diversas portinhas do lado. Quando a carga é colocada sobre roll pallets, são aqueles carrinhos que entram dentro da carroceria, cada portinha que você abrir vai ter um sabor, ou um tipo, uma qualidade, tem uma especificação. E tem outros que, como carregam manual, não precisam da porta traseira. Então, mas tem gente que leva numa carroceria, eu quero 4 portas para cada lado. Tem outros que dizem, eu quero 5. Outros que dizem, eu só quero 3. Eu já fiz carroceria, nós já fizemos carroceria, gente, vocês podem não acreditar, que tinha uma porta no teto. Sabe por que tinha uma porta no teto? Porque era um cliente do interior, lá do norte, e ele eventualmente carregava freezers. E o freezer dele era mais alto do que a carroceria, do que a altura interna da carroceria. Então ele pediu uma porta no teto, porque ele abria a porta, ele colocava o freezer ficava passando e o resto ele carregava de produto. O Brasil tem disso, nosso povo é muito criativo e nós atendemos. Então nós costumamos dizer que é uma alfaiataria. Normalmente o que define o tamanho de uma carroceria, o tamanho dela é o chassi do caminhão que vai receber. O que define o modelo e a aplicação é o tipo de produto que a pessoa precisa transportar, aquilo que ela quer proteger, aquilo que ela quer, a qualidade que ela quer manter daquilo. Porque se nós falarmos em carne, falamos de uma coisa, se falarmos em peixe, falamos de uma coisa, se falarmos em frutas e legumes, já é outra coisa, se falarmos em lácteos, é outra coisa. Então, realmente é um assunto bastante específico para cada um. E a grande sacada é, quanto melhor eu entender o que uma carroceria precisa ter para transportar a qualidade que eu tenho, olha que coisa bonita, é a qualidade do que o meu cliente faz, que é transportado dentro de uma carroceria de qualidade,
e que vai atender com qualidade o público que está do outro lado. Puxa Então, é vida, muito interessante. isso é maravilhoso, né? Agora, assim, essa preocupação a gente percebe muito na Fibrasil, né, Rose? Essa preocupação de você atender quase que on demand, né, o seu cliente, né? Você faz especialmente para ele, né? Eu costumo dizer que lá é uma alfaiataria. Exatamente. Vamos tirar a medida, vamos fazer os ajustes. Sei. É bem isso, sim. É bom, bem né? isso. E é muito importante você ter uma empresa como a sua, Fibrasil Carrocerias, aqui em Guarulhos, trabalhando o Brasil, né? Falar em Guarulhos, quando se fala em Guarulhos, a gente sente o brilho nos seus olhos de falar dessa cidade aqui, né, Rose? Nossa, Ari, olha, só para te dar um fechamento. A Fibrasil exporta, nós temos carrocerias nossas na América do Sul, tenho carroceria em Angola, tenho carroceria em Gana, a gente tem carrocerias em alguns lugares, porque realmente assim, aonde vai é um sucesso e está tudo muito bem. Mas você tocou num ponto bastante importante, que é a minha paixão por Guarulhos. Realmente eu amo Guarulhos, eu conheço Guarulhos desde menina. Em algum momento da minha vida, quando estava fazendo faculdade, eu resolvi que eu queria morar aqui. Aqui eu me formei, aqui tive minhas filhas, aqui me estabeleci. E tenho acompanhado a história de Guarulhos. Aliás, tenho acompanhado, inclusive, a história das associações. E posso dizer, assim, com o coração pleno de alegria, porque eu transito por algumas. A SEAG é uma delas, a ASEC é uma que tem meu coração, o CIESP, como a Casa da Indústria, também. Mas eu posso dizer, e digo isso muito feliz, nossas associações cresceram, estão muito mais preparadas para ajudar naquilo que é para contribuir com as ideias daquilo que é melhor para Guarulhos. Eu vi a SEAG crescendo, em particular nas últimas gestões, nas últimas presidências, e nossa, gente, aquilo cresceu muito. A qualidade dos presidentes, dos antigos e do atual, é uma coisa que fica muito evidente de se ver. A ASEC também. Lá nós só temos gente do bem, gente que doa seu tempo porque ninguém recebe nada. Em realidade, quem está numa associação está por amor à cidade. E tem muito a contribuir para uma Guarulhos melhor. Só que precisa ser ouvido. Isso melhorou, mas não foi o suficiente. Eu diria que nós somos de mais interlocução, porque as associações têm como contribuir, sim, e contribuir de uma forma muito efetiva. E Guarulhos, assim, para você ter ideia, Ari, é uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a vir para Guarulhos, eu devia ter alguma coisa em torno de 9, 10 anos de idade, e eu vinha da Penha. Essa semana eu vi um pequeno comentário sobre um caminhão que foi passar embaixo da Via Dutra, enroscou porque a carroceria era alta, a carroceria meio que foi arrancada de cima do chassi e criou um horror. Bom, mas o horror está ali estabelecido, só que o horror não é horror para quem criou a confusão ou naquele momento. O horror é para quem usa uma das poucas saídas de Guarulhos para fazer a comunicação com a Zona Leste, que é a Penha, gente. Gente, não mudou nada. A Avenida Guarulhos, nos últimos 30, 40 anos, não mudou nada. Não mudou nada. Ela não ampliou. Na verdade, muitas vezes eu acho que ela é um leito carroçável, porque não mudou nada. Então, assim, e assim como a Avenida Guarulhos, que ela é tão importante, porque lá atrás ela era, me parece que um dos únicos elos de ligação com São Paulo, com Guarulhos, porque a Dutra, na época, com uma pista só, era uma rodovia da morte, coisas assim e tal. Mas é uma coisa tão importante e ninguém olha, e ninguém vê. Nós temos lá no Pimentas uma situação horrorosa. Você está do lado de cá, você passa pela Ayrton Senna para ir do lado de lá, para pegar um viaduto e voltar do lado de cá para poder acessar a Ayrton Senna. Cadê a Associação dos Moradores de Bairro? Cadê alguém que represente aquela região? Uma região tão importante, de tão grande desenvolvimento. Aquilo é uma cidade. E as pessoas não veem. Então, é assim, eu tenho paixão, eu ando por Guarulhos, eu conheço... Gente,
Cumbica, vamos falar muito brevemente, parece que nós já estamos assim no nosso apagar de luzes, né? Mas Cumbica precisa sempre de tudo. Precisa de zeladoria, precisa que as ruas sejam abertas para que a gente possa transitar e dar continuidade quando se está numa rua. E não você vai para a direita, para ir para a esquerda, para voltar para a direita, para voltar no mesmo ponto. Gente, mobilidade. Zeladoria é muito importante, infraestrutura é muito importante, saúde é muito importante, segurança é muito importante. A gente ter no poder público pessoas que nos ouçam e que realmente não só ouve porque eu sou educada e vou te ouvir, mas que realmente peneirem e achem assim o cerne da coisa para poder atuar. E eu sempre digo assim, poxa vida, eu amo tanto Guarulhos, mas dessa vez tô magoada, não quero mais saber. E quando eu me vejo de novo falando de Guarulhos, defendendo Guarulhos. Porque realmente, Guarulhos é uma cidade maravilhosa, gente. Nós temos o benefício de estar tão próximos a São Paulo e nós ainda temos encantos de uma cidade de interior. Exatamente. Nós isso. nos conhecemos. E é verdade, e é muito bom existir. Exatamente. Tem o encanto de uma cidade do interior, né? Isso é muito gostoso, né? Isso realmente sim. Rose, nós conversamos com a Rosemarie Gallery. Puxa vida, aqui foi uma conversa muito bacana. Aprendemos um pouco sobre carrocerias, aprendemos um pouco sobre psicologia, aprendemos um pouco sobre pessoas. Foi muito interessante, né, Rose? Agora, queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem para que os nossos assinantes e os associados da SEAG também os associados do CIESP e da ASEC poderiam entender um pouco mais sobre a Rosemarie Gallery. Então, pensando em nossa Guarulhos, que eu digo que sou apaixonada e sou mesmo, né? Pensando em nossa Guarulhos, nós estamos em véspera de eleição. E uma ideia se instalou em minha cabeça. Eu estava pensando, puxa vida, né? Como é que a gente pode conseguir um resultado maravilhoso em uma eleição, elegendo pessoas que realmente façam o melhor para o Guarulhos? E aí eu fiz eu estou pensando o seguinte hoje, não reeleja, eleja. Mesmo se nesse eleja estiver algum reeleito, em realidade ele deve ser reeleito pelas obras que ele fez. Ele tem que ter coisas a apresentar. E nós estamos vivendo um momento de uma transformação muito grande, onde assim não dá mais para conviver com algumas coisas. Não dá mais para a gente conviver com corrupção, com desvios públicos, com gente que não pensa na comunidade, no coletivo. Nós precisamos de gente boa, pessoas que pensem no coletivo, que realmente amem essa cidade como eu e como muitos dos que vão assistir essa minha entrevista. Precisamos de pessoas que tenham ligação com a terra, que valorizem as pessoas da terra e que sejam, assim, muito honestos em suas intenções. Então, assim, é um momento que a gente precisa, todo guarulhense tem que se parar e analisar. Realmente nós precisamos fazer da política um exercício. E não tenho em quem votar, chega lá, eu voto em qualquer um, achei esse santinho no chão. Isso não é responsabilidade, isso não é amor pela nossa cidade, isso não é respeito pela comunidade guarulhense. Então, assim, senhores, estamos à véspera de um momento muito importante. Avaliem com muito cuidado seus candidatos, porque aqueles que já foram eleitos, se continuarem, eles continuam fazendo aquilo que já fizeram. Aqueles que ainda não foram, mas que têm um bom caráter, têm a oportunidade de mostrar para que vieram, né? Então, eu diria que é um momento de muita atenção, realmente é um momento de cidadania, mas é uma cidadania consciente. Vamos pensar muito bem naquilo que vamos fazer pela nossa cidade. Ok. Muito obrigado. Nós falamos com Rosemarie Gallery, que ela é presidente da Fibrasil Carrocerias daqui de Guarulhos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade do ASEAG em Foco.